Aí eu tentava acalmar ele, mas não tinha jeito. Ele gritava no atendimento: Olha, Ricardo, a culpa é minha, porque foi por causa de mim que meu pai morreu. A culpa é minha. Eu sou um assassino, eu sou um assassino. Olá, eu sou Ricardo Lima, terapeuta holístico integrativo. E há mais de 10 anos eu faço trabalho voluntário em algumas instituições. E um trabalho que mexe muito com o meu coração é o trabalho em casas de recuperação para dependentes químicos. É muitas histórias bonitas, muitas histórias que mexem com a gente. Eu admito aqui que por muitas vezes que eu fui para tentar ajudar aquelas pessoas, eu fui ajudado. Então aprendi muito aqui. Eu quero agradecer às instituições que me deram a oportunidade até hoje a fazer esse trabalho voluntário. A Casa de Recuperação Valência de Cristo, o Crema. Eu amo muito o trabalho de vocês. E eu queria compartilhar com vocês hoje a história de uma pessoa. Eu vou usar o nome fictício aqui de Daniel para preservar a imagem desse colega. O Daniel, ele, em nossas reuniões, eu notei sempre que quando a gente dava início à reunião, ele se afastava, mas a reunião chamava a atenção dele. Ele de vez em quando estava olhando assim de canto de olho. Aqui no Ceará a gente chama olhando de rabo de olho. Ele olhando ali. Então aquele momento estava chamando a atenção dele, mas ele estava travado. Resolvi então, em uma de nossas reuniões, quando a gente acabou, fazer um atendimento individual a ele, tá? Que a gente chama de acolhimento terapêutico. E chamei ele para a gente conversar. Agora eu te peço de coração um favor, sem custo nenhum. Por favor, clique aqui em se inscrever e aperte no sininho. Por quê? Porque desta forma, os próximos vídeos você vai ser notificado e vai conhecer o nosso material. A história dele é a seguinte: a terceira vez que ele estava internado em uma casa de recuperação, por 2 vezes ele deu início ao tratamento, mas desistiu, saiu, e aquela era a terceira vez. Ele iniciava a queda dele através da bebida, do álcool, depois passava para a maconha. Então, o que que acontece? Até uns certos anos atrás ele não bebia, mas o pai dele era alcoólatra. O que que acontece? Toda vez que o pai dele estava alto devido à bebida, ia até a casa do Daniel para conversar com ele, e às vezes a conversa não era muito boa. O Daniel estava cansado devido a um dia de trabalho, ou então os problemas que ele mesmo tinha, e aquilo estava tirando um pouco da paz do Daniel, estava sugando um pouco da energia do Daniel, até que chegou um dia onde o pai dele estava embriagado, chegou lá para conversar com ele, e ele pediu para que a esposa dele dissesse que ele estava dormindo. Diga ao pai que eu estou dormindo, porque eu não quero conversar com ele nesse estado, eu estou cansado, amanhã eu vou trabalhar. E assim a esposa fez. Quando a esposa comunicou essa informação ao pai, o pai: tá bom, então diga a ele tudo bem, depois eu passo aqui, e saiu. O que que acontece? Quando deu por volta de 1h30 depois dessa despedida, foram bater na casa do Daniel. Quando bateram lá, que o Daniel foi tentar saber o que era, porque já era tarde, foram comunicar que o pai do Daniel tinha acabado de falecer. Ele estava andando na rua e tropeçou, e na hora que tropeçou, um veículo veio, bateu nele, e ele veio a óbito. Pronto, isso acabou com a vida do Daniel. Depois de enterrar o pai dele, depois do funeral, ele, por falta de orientação, ele não soube passar aquele período, tá? Passar aquele momento de perda daquele ente querido que era do pai dele. E na mente dele, ele colocou que o pai dele tinha morrido por causa dele. Então, de quase 5 anos, ele estava carregando essa dor até aquele dia que a gente estava conversando. Toda vez que ele via o pai dele, aquela dor vinha ao coração dele. Meu pai, ele não está vivo aqui por causa de mim. Se eu tivesse atendido ele, seu Ricardo, assim, ele falando comigo, o pai dele ainda estaria vivo. E isso é um peso muito grande. Isso fez com que
a vida do Daniel se mexesse por completo. O casamento ficou abalado, o trabalho ficou abalado, o relacionamento com os filhos ficou abalado, perdão. O relacionamento com a mãe e com o restante da família ficou muito abalado. Até o convívio com os amigos ficou muito complicado. E ele optou, com a figura do pai dele, por ser alcoólatra, optou por tentar usar o álcool como uma espécie de anestésico para que ele pudesse dormir. E uma vez ele falou comigo e disse que para mim poder dormir, Ricardo, eu precisava do álcool, porque senão eu não conseguia dormir. Só que era uma dose em um dia para tentar dormir, e daqui a uma semana teria que ser 2 doses, e depois o corpo ele se adaptava, e daqui a pouco o álcool não mais servia e teria que ser a droga, a maconha. E quando foi ver, de vez em quando estava vendendo as coisas de casa para poder sustentar o vício. Sabe, isso algo muito complicado, algo muito doloroso no coração do Daniel. E em nossos atendimentos, esse primeiro, ele abriu o coração para mim, a gente foi obtendo confiança, pegando a confiança dele, passando algumas ferramentas, até o ponto que a gente passou a ter uma conversa bastante aberta. E nessa conversa foi algo muito legal. Nessa conversa eu olhei para ele e disse o seguinte: Daniel, se fosse hoje o acontecido que aconteceu com seu pai, se fosse hoje, você agia da mesma forma? Ele disse logo de pronto que não, de forma nenhuma não iria agir da mesma forma, ele ia agir de forma diferente. Aí eu disse: pronto, era isso que eu queria ouvir de você, Daniel. Porque isso prova que aquele Daniel do passado, no dia que aconteceu isso com seu pai, não é o mesmo Daniel de hoje. Esse Daniel, nessa jornada de vida, ele mudou. Então, esse Daniel de hoje, ele não merece estar carregando a dor de algo que o Daniel no passado acha que foi errado. Porque, veja bem, você disse que não iria atender o seu pai, por quê? Porque você iria dormir um pouco mais cedo para poder trabalhar no outro dia. Então, a gente não pode dizer que foi por esse motivo de você não atender o seu pai que seu pai teria morrido, de forma nenhuma. Isso foi um incidente que aconteceu, foi algo, infelizmente, que ocorreu, e você não tem de forma nenhuma culpa nisso. Mas, olha que interessante, hoje você já está vendo algo diferente sobre o Daniel do passado. Então, automaticamente, hoje você não é a mesma pessoa. Daniel, me diz uma coisa: você se sente bem estando aqui numa casa de recuperação? E ele disse: não. Daniel, me diz uma coisa: você se sente bem estando distante da sua família? Ele disse: não. Daniel, você sabia que quando a sua esposa vai jantar com a sua filha e o seu filho, existe uma cadeira que fica vazia, e essa cadeira é o seu lugar? Você se sente bem com essa cena que você está imaginando agora? Daniel disse: de forma nenhuma. Isso, Daniel, porque você hoje é diferente do Daniel do passado. Você está em fase de evolução. Agora, só que essa evolução, ela está um pouco pesada, porque você está carregando coisas que não é para carregar. Esse tormento do passado, você tem que deixar no passado. Com aquele Daniel do passado. Esse tormento do passado não tem nada a ver com o Daniel de hoje. Esse tormento do passado, ele está trazendo dores para pessoas que não tem nada a ver com essa história, que no caso seria a sua esposa, os seus filhos, a sua mãe. Então, Daniel, você teria que hoje colocar um ponto final nessa história e deixar esse Daniel de hoje viver como ele quer viver. Me diga, Daniel, como é que você quer viver hoje? Ele disse algo maravilhoso: eu quero voltar para o trabalho, quero cuidar da minha família, cuidar da minha esposa e dar alegria à minha mãe. E aí, tá gostando do vídeo? Então eu te peço um grande favor. Clica aqui no gostei, ok? No joinha, e dessa forma o YouTube vai entender que esse vídeo ele tem importância e assim ajudar outras pessoas.
Então foi fortalecendo essa vontade dele que a gente conseguiu com que dessa vez, a terceira vez na casa de recuperação, ele conseguisse passar o período do tratamento todo e graças a Deus, hoje o Daniel ele vive uma vida transformada. Isso mostra que nós temos dentro da gente um poder gigantesco. O trabalho do terapeuta, ele é simplesmente tentar mostrar para você o poder que você tem. Que por muitas vezes você não consegue enxergar devido ao que? A cegueira daquele problema e daquele tormento que você está passando naquele momento. Eu não sei se agora você está passando por isso, mas o nosso trabalho é somente esse. Não é pegar o seu problema e resolver o seu problema, porque isso não vai resolver nada. Essa é a realidade. Se eu resolver o seu problema, resolvi esse problema agora, daqui a pouco você cai em outro. O nosso trabalho como terapeutas é o quê? É mostrar a você que você tem potencial, tem força e tem todas as ferramentas para vencer a sua dificuldade. E por muitas vezes a gente fica cego. Muitas vezes a gente fica cego. Não consegue enxergar a saída. Aí o terapeuta vai lá, o especialista na área de problemas mentais vai lá e lhe mostra, aqui é a saída, a porta é essa, mas somente você pode atravessar. Então esse é o nosso trabalho. Trazendo essa história para a reflexão da nossa vida, quantas vezes, repare comigo, quantas vezes nós carregamos na nossa jornada problemas que esses problemas já deveriam ter ficado aonde estava, que é no passado. Quantas vezes nós nos colocamos no dia, ali, vivendo o presente, a vida seguindo um sentido, mas vivendo, olhando o retrovisor. Eu vi uma frase muito bonita, que essa frase dizia assim: todos morrem, isso é fato, mas nem todos vivem, isso também é fato. Muitos de nós estamos sobrevivendo nesse momento, perdendo grandes oportunidades de viver uma vida maravilhosa, simplesmente por, muitas vezes, bobagem da nossa cabeça, uma falta de perdão, deixar esse erro para trás, deixar o que fizeram para trás. Quando eu não perdoo uma pessoa, quando eu desejo que algo de ruim aconteça com aquela pessoa, quando eu carrego no meu coração mágoas, rancor, é como se eu estivesse tomando veneno para que aquela pessoa se prejudicasse. Ela não vai se prejudicar, só é a gente que vai se prejudicar. E daqui a pouco a vida vai dar uma volta gigantesca. E a gente vai ver que aquilo dali era só uma infantilidade nossa. Quantas vezes, pare e reflita hoje, quantas vezes a gente faz bobagem, que se a gente for refletir agora, não passava de uma infantilidade, coisa de criança. Então eu te trago essa história hoje para que você reflita. E se você que está aí do outro lado está nesse caminho do uso de drogas, ou conhece alguém que está nesse caminho, mostre esse vídeo para ele, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se você conhece alguém que tem algum familiar que está passando com esse problema, compartilhe esse vídeo. Possa ser que ele venda essa história de Daniel e se fortaleça e lute agora para evitar com que coisas terríveis possam acontecer. Eu vou trazer aqui futuramente mais histórias para você ver como esse mundo, ele carrega muita dor, muita dor, muita dor. E são dores terríveis. No momento do efeito da droga, você não sente. Mas a gente não vai viver para sempre nesse efeito. Daqui a pouco o efeito passa, e quando o efeito passa, a dor real ela surge, a dor real ela aparece. E é uma dor terrível. É uma dor que machuca muito o nosso coração. Então eu convido você a refletir. Se você tem algum familiar nesse sentido, tenha um pouco mais de paciência.
tá? Mostre esse vídeo, peça para essa pessoa assistir, converse sobre essa história. É legal, a gente, ó, o que foi que você achou? A gente aprende muito, aparecem muitos insights. A gente faz muito isso nos nossos atendimentos em casa de recuperação. A gente traz uma história e pergunta a cada um o que foi que essa história foi para você, o que foi para você. E a gente começa a ver vários entendimentos e assim fortalecendo a mente para que a gente possa compreender e ter certeza de que nós temos força para isso. Ó, não deixe de valorizar as pessoas mais importantes que existem na sua vida. Ela está do seu lado, é a sua família. A sua família tem um valor tremendo. Nada supera esse valor. E aí, gostou do vídeo? Eu tenho um convite para te fazer. Vem fazer parte do nosso grupo de terapia online. Vou deixar aqui na descrição os nossos contatos para que você possa falar conosco e saber mais. Olha, é um grupo maravilhoso, cheio de atividade diária. Acredito que você vai gostar se você está buscando uma transformação na sua vida. Um forte abraço, muita paz, muita luz, que Deus te abençoe. Até a próxima.